Meus irmãos, que bênção, que alegria estar aqui ouvindo o testemunho da irmã Regina, sendo edificado pela mão de Deus e a vida de Deus na vida da serva do Senhor, e também aqui receber estes lindos louvores. Eu canto a Deus pela vida do Natan e do Fabrício, musicistas extraordinários, pessoas que amam a música e glorificam a Deus com seus dons. Linda música, e eu diria para os irmãos que eu vou, para cumprir a nossa agenda semanal e garantir que a ministração aconteça, eu vou ministrar, mas a música do Fabrício já foi suficiente, viu? E eu digo aos irmãos que ele contou a mensagem todinha, né? Acho que ele deve ter recebido o esboço antes. Deus abençoe sua vida, Fabrício, e continue te inspirando a cantar a Escritura Sagrada e a cantar a vida, porque cantar a vida é também cantar a Escritura Sagrada. Quando Deus inspirou a Escritura Sagrada, o objetivo era nos conceder vida abundante. E uma vez que celebramos a vida, celebramos a arte, celebramos a beleza, nós estamos cantando a Escritura Sagrada. A proposta hoje, como falou o Fabrício, é a gente conversar sobre essa felicidade no cotidiano. Este é o 6º sermão da série. Nós já conversamos aqui sobre diversos temas, sobre a arte de desacelerar, sobre a nossa responsabilidade em compreender essa felicidade como episódica e não como constante. E hoje eu gostaria de trazer alguns conselhos práticos durante a semana, buscando ao Senhor para trazer este alimento semanal à comunidade. O Senhor nos dirigiu a pensar com os irmãos sobre algo que é prático e que diz respeito ao nosso dia a dia. E aí eu queria apresentar aqui alguns conselhos à luz de Romanos, capítulo de número 14, versículo de número 17, um versículo único da palavra. Nós vamos ler, e a partir deste versículo nós estaremos ancorando a nossa reflexão. Romanos, capítulo de número 14, versículo 17, Paulo apóstolo expressa: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não é comida nem bebida, não é aquilo que perece, não é aquilo que resulta de prazeres imediatos, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Nosso Deus, nós estamos diante de Tua palavra, pedimos-Te que a mesma seja clara aos nossos corações. Guia-nos ao centro da Tua vontade e expressa por meio desta mensagem bíblica a Tua vontade a esta comunidade nesta noite. É o que pedimos-Te em nome de Jesus. Falar sobre felicidade é sempre um desafio, porque nós estamos falando sobre uma realidade que não está tão alinhada com o nosso contexto, com o nosso dia a dia. E sempre que pensamos em felicidade, nós estamos de alguma forma pensando sobre esta euforia, sobre o riso desorganizado. E a gente já aprendeu, já conversou, já dialogou sobre uma felicidade concreta, sobre um processo de aprendizado que a humanidade precisa passar. Quando olhamos para as décadas anteriores, nós vamos perceber que esta busca por respostas em relação às nossas emoções, elas eram buscas diferentes. Os pais da psicologia, da psiquiatria, desejando responder a esse sentido, desejando trazer respostas à indagação do porquê existimos, sempre
buscavam abordagens negativas. O que faz o pai da psicanálise, Freud, quando ele tenta encontrar respostas para as neuroses, ele vai até um hospital psiquiátrico e lá ele desenvolve todas as suas teorias a partir da observação dos neuróticos. Ele vai até o doente e, chegando até o doente, ele busca encontrar materiais, insumos necessários para a produção da saúde, ou seja, uma abordagem apontada sempre no doente, no negativo. E aí essa perspectiva negativa ela é interessante porque ela não permeia apenas a psicologia, mas também lá. Nós temos no FBI americano um núcleo, uma célula que trabalha e desenvolve estudos com pessoas que cometeram crimes extremamente violentos. E o desenvolvimento desse estudo aconteceu quando os psiquiatras ou psicólogos foram para os presídios para entrevistar aqueles homens com comportamento fora do normal, com crimes hediondos. E uma vez, ouvindo estes homens, eles começaram a desenvolver padrões de comportamento para então chegar a uma resposta. E a resposta, a ideia é que alguém tem esse comportamento porque foi afetado, abandonado, esquecido, e aí vai desenvolvendo respostas olhando sempre para o aspecto negativo. Porque o aspecto negativo nos atrai mais do que o aspecto positivo. Quem é de nós que passa por um prédio em construção e aí fica admirado, olhando para aqueles ferros, pela exuberância da construção arquitetônica, exceto quem estuda engenharia e que gosta da engenharia civil, dificilmente você vai ver gente parado para observar a construção de um prédio. Agora, se correr a notícia que vão implodir um prédio de 20 andares, uma multidão de gente cerca o lugar para ver, sim ou não, irmãos? Acontece um acidente. Aqui no Ceará não acontece das pessoas parar para ver o negativo, né? Acontece um acidente, ele é sempre acompanhado de outros 3, porque as pessoas preferem bater o carro do que perder a cena. E aí a gente tem essa atração. O que que vende? No instrumento midiático, o que que vende? É a notícia da criança que nasce ou do suicida? É a má notícia, por quê? Porque nós somos, de forma cartesiana, treinados a responder às questões olhando sempre para o aspecto negativo. Eu já fiz isso que vou dizer para os irmãos diversas vezes. Vamos fazer uma semana do bem-estar. Segunda-feira, o tema: depressão. Semana é do bem-estar. Terça-feira, o tema: suicídio. Quarta-feira, o tema: morte. Quinta-feira, compulsão sexual. Sexta-feira, violência. Você vai sair uma beleza dessa semana. Passar a semana toda tratando de morte, dor, desgraça, de tudo que... E aí a gente precisa pensar sobre isso. Refletir sobre isso. Existe uma proposta de Deus para as nossas vidas, que nós caminhemos com poucas bagagens. E quando a gente admite muitas notícias pesadas, danosas, desagradáveis, a gente traz para a bagagem existencial um peso. Por isso, quando o Fabrício nos abençoou hoje, eu cantei a Deus, porque era o que eu iria pregar. Fabrício nos abençoou por meio de um louvor, e quando ele terminou o louvor, todos nós estávamos mais leves, sim ou não, irmãos? Porque as palavras, elas têm um poder extraordinário de produzir mudanças consistentes, não apenas emocionais, mas biológicas.
O estar feliz é também ter a capacidade de admitir o aspecto positivo. E aí a gente olha para 10 pessoas, por exemplo, lendo essa semana, cada 10 alunos em Harvard tem um problema de ideação suicida, 20%. Uma das universidades mais importantes, uma das mais importantes universidades do mundo, ou seja, 20%. E aí o que os estudiosos fazem, eles vão em busca dos 2. Mas dos 8, tem 2 que conseguem enfrentar todo o drama do curso, sem passar por nenhum tipo de problema, resistindo bem. E aí qual é o convite? Vamos voltar o nosso olhar para os saudáveis. E vamos entender por que eles permanecem saudáveis, mesmo estando em um contexto de profundo estresse, de profunda angústia, de profunda dor. E aí a gente começa a ter uma perspectiva mais positiva da vida. E essa reflexão, irmãos, é uma reflexão que nós, enquanto cristãos, precisamos considerar. Porque às vezes nós estamos abrindo o espaço do nosso dia para recepcionar notícias danosas, não edificantes. Porque às vezes nós estamos ligando a TV e alimentando os nossos olhos com sangue. Isaías já orientou que nós não devemos alimentar os nossos olhos com sangue, porque o Deus que inspirou Isaías é o Deus que nos produziu, que nos fez, que nos criou, que nos gestou, que nos gerou e que nos conhece. Porque se os meus olhos forem trevas, quão grandes serão as trevas do meu corpo? Mas se os meus olhos forem luz, eu terei oportunidade de viver de forma mais leve, mais consciente. Por isso existe uma reconfiguração, uma nova abordagem, uma transição dessa perspectiva negativa de estudar o doente para observar o saudável, de mudar o olhar do neurótico para aquele que goza de plena saúde, de remover os olhos do que caiu para aquele que permanece de pé, de deixar de observar uma queda de um irmão para observar tudo que ele fez de bom durante a sua história. Porque essa perspectiva negativa, ela afeta todas as áreas das nossas vidas. Gente que produz por 20 anos e aí desliza um dia, é sepultado. O diabo derruba, aí às vezes vem alguém da igreja e sepulta. Por quê? Por causa de um deslize. Um deslize não nos define. A questão é que nós valorizamos o mal. Isso é coisa do humano. Aprendemos assim. Mas graças a Deus estamos na escola do Espírito Santo. E nessa noite o Espírito de Deus vai nos ajudar a celebrar a Deus pelos acertos, a celebrar a Deus pela bondade, a celebrar a Deus pela misericórdia, a celebrar a Deus pela santidade, a bendizer a Deus por tudo aquilo de bom que já produzimos. Porque senão nós seremos negativos em todas as áreas da existência. E aí existe um autor chamado Shao Asho. É estranho o nome dele. Mas ele diz que começou a estudar essa questão positiva, essa questão de ter uma perspectiva nova, diferente, não olhando apenas para aquilo que é mal, para aquilo que é danoso, para aquilo que é enfermo, mas também para a saúde, porque, irmãos, não existe ninguém aqui enfermo o suficiente para não ter algo saudável. Não existe ninguém aqui improdutivo o suficiente para não ser criativo. Não existe ninguém aqui esquecido o suficiente para não ser amado.
Todas as pessoas que aqui estão são pessoas afetadas, mas também são pessoas amadas. São pessoas fragilizadas que às vezes não conseguem vencer uma tentação, mas são pessoas que buscam a palavra de Deus e crescem em sua verdade, e com o coração arrependido se prostram ante a presença do Eterno. E aí ele conta que aprendeu a observar o poder extraordinário que tem uma visão positiva quando ele era ainda criança. Ele disse que ele tinha entre 7 e 8 anos de idade, num dos seus livros, e ele disse que ele estava brincando com a irmã dele com 4 anos, entre 4 e 5 anos de idade, e a irmã dele adorava unicórnio, só brincava de unicórnio. E ele disse que o pai e a mãe dele queriam dormir um pouco à tarde, e aí eles disseram: olha, você vai ficar aí no quarto brincando com a sua irmã, mas eu não quero ouvir ela chorando, não quero ouvir ela se machucando, a gente quer dormir em paz. E aí ele disse que ele começou a brincar na beliche de cima, de guerra com a irmã. Ela segurando uns 5 unicórnios e ele segurando uns soldados. Aí ele disse que no fragor da batalha, em determinado momento, ele empurrou ela de cima. Aí quando ele empurrou, ele disse que ela virou e caiu assim, com o joelho no chão e as mãos no chão. Ele disse que quando ela caiu, ele olhou na face dela, aí ele viu assim uma sensação de dor tomando conta do rosto dela, e ele percebeu que logo depois daquela sensação de dor viria um grito desesperado pelo pai e pela mãe. Logo ele teria um problema porque os pais iam acordar, e ele disse que imediatamente desceu da cama e percebeu o quanto essa ideia positiva pode mudar a vida de um ser humano. Ele disse que foi no ouvido dela e disse assim: não grita, você não percebeu o que acabou de acontecer? Ela disse: o que foi que aconteceu? Ele disse: você caiu diferente, você caiu de joelho e com as mãos para frente. Isso significa dizer que você é um unicórnio, você não é um ser humano. Ela disse que naquela hora ela disse que o rosto dela foi mudando, o semblante foi mudando, e ela foi se sentindo um unicórnio, com a sensação poderosa de que agora ela era um unicórnio. E aí ele disse que em silêncio ela voltou e se deitou na caminha dela como um filhote de unicórnio e dormiu a noite todinha. E aí ele percebeu o quanto até mesmo no momento de dor, uma atitude positiva pode mudar todas as coisas. E aí ele conta diversos exemplos. Um dos exemplos é que um amigo estava prestes a ministrar uma palestra, e aí você precisava enfrentar toda um auditório, julgando e observando. E aí chega alguém e diz assim: você está pronto para a palestra? Esse momento é um momento muito importante para a sua vida. Fazer isso gera muito mais angústia e medo. Mais interessante seria dizer algo mais leve para esta pessoa, para que entrando naquele ambiente, ele não sentisse o peso da responsabilidade que estava sobre os seus ombros. Então é um autor que nos faz refletir sobre aquilo que a gente diz, sobre aquilo que a gente faz. E ele traz algumas propostas e alguns conselhos que eu gostaria de partilhar com os irmãos, pensando nesses conselhos à luz da Escritura Sagrada. Ele vai nos trazer conselhos para o dia a dia, para o cotidiano, para o aqui e para o agora. Conselhos que não têm um propósito de nos tornar maiores, mas conselhos que têm um propósito de nos tornar melhores. Porque eu não sou maior quando sou reconhecido, eu sou melhor quando percebo que estou mais próximo da pessoa bendita do Cristo de Deus. E aí ele traz alguns conselhos práticos para a felicidade. Se você desejar anotar assim, o faça. Se não, depois você me pede a mensagem que eu posso passar para você via WhatsApp ou e-mail. Primeiro conselho, ele diz que nós precisamos reservar tempo para oração, meditação, para estar em silêncio. E eu digo aos irmãos que, sem dúvida, este conselho não é simples, não é fácil. Se eu fizesse um exercício agora, nesse exato momento, falta 5 minutos para as 8h30, se eu fizesse um exercício agora, em que nós tivéssemos que passar 5 minutos com a nossa mente pensando único e exclusivamente no sagrado, na presença de Deus, dificilmente conseguiríamos fazer isso por 5 minutos.
dificilmente conseguiríamos meditar, refletir e orar pensando apenas em Deus, sem ter bloqueios mentais, sem que a nossa mente encontre caminhos para divagar, para se distanciar do nosso propósito, que é o propósito de ser orante, de estar em Deus. Até mesmo os crentes que oram e que têm como expressão do cotidiano estar na presença de Deus, enfrentam dificuldades para romper essa barreira. Os mais experientes irmãos e irmãs sabem que existe uma dimensão onde você rompe essa batalha, onde você não é mais afetado por pensamentos outros, onde você já não lembra mais dos problemas do dia, das dificuldades do dia, ou das preocupações do amanhã, mas você chega a uma dimensão em que você consegue estar plenamente pensando e ocupado com a ideia do sagrado. Por isso ele diz: não convido vocês a subir os montes para se tornarem eremiteristas. Você não precisa ir para um monastério, você não precisa ser um monge. Mas dedique 5 minutos por dia para ficar em silêncio. Conseguindo, passa para 10, 15, 20 minutos. Exercício, rotina. Convida para o teu cotidiano um tempo de reflexão. Inclui no teu cotidiano um tempo de silêncio. Porque, como a gente já falou aqui em outras doutrinas, a casa fala, o corpo fala, as emoções falam, e nós precisamos parar para ouvir todas estas vozes, porque somente no ambiente de oração recebemos de Deus autoridade suficiente para silenciar as vozes de morte e de dor, e ouvir a voz do Espírito que guia-nos à sua vontade. Por que orar? Pelo controle. Livingstone diz: ore até você conseguir orar. Porque existe uma dimensão do orante em que ele tem o controle sobre o seu próprio pensamento e as batalhas são vencidas. Aí ele não luta mais com os pensamentos, mas como Jacó, ele luta com Deus. Porque está inteiro, completo na presença de Deus. Controle. É só para ter controle? Não, é para ter controle enquanto está lá, mas para ter serenidade quando sair de lá. Comprovado cientificamente, a região do cérebro responsável pelo bem-estar e pela felicidade é plástica, neuroplastia. E quando examinado o cérebro de pessoas que vivem em oração, essa região é uma região cheia de vida. Irmãos, se eu disser para os irmãos que existe saúde pós-círculo de oração, vocês entendem o que eu estou dizendo? Você vem para o círculo de oração todo quebrado, cansado, cheio de drama. Aí você sente a vida de Deus, a experiência da presença de Deus. Quando você volta, parece uma criança. Sim ou não, irmãos? Com a alma revigorada, com a mente sã, com capacidade criativa, com desejo de viver,
porque é na presença de Deus que herdamos a vida. Portanto, há um convite de Deus para nossas vidas nesta noite. Que a sua presença seja presença cotidiana e não estranha. Que o estar com Deus faça parte do nosso dia a dia, irmãos. Pastor, mas é tão simples esse conselho. Irmãos, o óbvio tem que ser dito. O óbvio tem que ser dito. Ah, pastor, mas qual é o crente que não sabe que a gente tem que orar? Será que todos os crentes que aqui estão reservaram um tempo para estar com Deus hoje? Mas dificilmente, quando você sair daqui, você vai dormir sem reservar. Porque o Espírito Santo reservou esse momento para lembrar você que você precisa orar. Que você depende da oração. Que é no ambiente de oração que o Senhor vai trazer sustento para a tua alma. Que é no ambiente de oração que o Senhor vai revigorar a tua fé. Fé. E aí nós precisamos refletir sobre isso. É importantíssimo. Porque um convite a viver um cotidiano feliz é um convite que inclui a presença de Deus no cotidiano. Deus não pode ser uma surpresa agradável. Ai, irmão, tive uma surpresa agradável, que foi, Deus passou lá em casa essa semana. Fui para um culto e teve uma epifania no culto. Irmãos, Deus não se manifesta poderosamente em todo culto. Repito, Deus não se manifesta poderosa e inteiramente em todo culto, porque às vezes o culto, ele acontece inteiro para falar a uma pessoa. Não existe culto em que Deus não esteja falando. Deus sempre fala. Até se o pregador não está atento para falar o que Deus deseja falar, Deus comunica a sua vontade. Usa os cantores, usa uma irmã na saída do templo, o irmão. Mas esse é um ambiente onde somos abençoados, onde ouvimos a sua graciosa voz. Mas Deus não pode ser uma surpresa agradável, alguém que chegando me surpreende. Eu não sabia mais nem como era aquilo. Pense numa presença tremenda. Eu não sabia mais nem como é que falava língua estranha. Fui renovado e voltei a falar em mistérios com Deus. Sua presença precisa ser uma presença cotidiana. Impossível pensar felicidade sem vida devocional. Impossível refletir felicidade sem metodismo devocional. Nós somos ritualísticos, isso é natural. Deus nos fez seres de rituais. E nós precisamos incluir a presença de Deus como um ritual diário, como um lugar que eu volto todos os dias para receber mantimento para hoje, apenas para hoje. Porque quando o sol raiar amanhã, o seu brilho é um convite a voltar à presença do eterno Deus. E se você possui oxigênio no seu cérebro, o nome disso é oportunidade. Pastor, eu já fui uma irmã orante, um irmão orante. Existem pessoas que estão na dimensão de oração que quando elas entram na presença de Deus, elas não se demoram para romper. O enfrentamento do pensamento, as batalhas contra o que aconteceu durante o dia, as batalhas com os pensamentos, é igual para todo mundo. O tempo é que muda. Tem gente que é tão acostumado a enfrentar o inimigo
da mente que facilmente vence. E é por isso que tem crente que você se aproxima dele e aí depois de 2 minutos orando, esse crente já está se deleitando na vida e na presença de Deus. E tem crente que quando termina a vigília, ele diz: aí, como é que foi? Eu disse: eu vou contar uns 3 sonhos. Dormiu bem. Primeiro conselho: inclua a oração. Por quê? Primeiro, para ter controle. Segundo, para ter serenidade. E o que é ter controle? É manter o pensamento fixo em Deus. E o que é ter serenidade? É manter Deus fixo no meu pensamento. Quando eu tenho um controle, eu consigo manter o pensamento fixo em Deus. E para que eu tenha serenidade, é preciso que eu mantenha fixo a minha vida, o meu pensamento e tudo aquilo que em mim existe neste Deus. E aí, quando Deus está presente, fixamente, cotidianamente, a serenidade passa a fazer parte da minha existência. Segundo conselho, eu achei apropriadíssimo esse conselho, acho que foi a primeira vez que eu li sobre isso, e quando eu li, você sabe que é aquilo que você lê, e quando você lê, você diz: rapaz, é verdade, eu nunca tinha percebido. Encontre algo pelo qual aguardar com expectativa. Repito, encontre algo pelo qual aguardar com expectativa. Se está correto que ansiedade é antecipar o futuro, felicidade é aguardar momentos agradáveis. O que é o ansioso? É alguém que está sempre com medo do futuro. O que é o feliz? É alguém que está louco que o futuro chegue logo. E é interessante porque ele nos convida a uma reflexão importante. E todos nós já sentimos isso. Chegando o fim de semana, feriado, aí você pensa: vou ver meus pais. Você passa a semana feliz, lembrando que vai comer a galinha de casa da mamãe. Passa ou não passa? Quando eu penso na minha barreira, eu lembro logo do carneirinho, do porquinho assado. Misericórdia, passa a semana todinha lembrando da comidinha da mamãe. Faço logo um jejum um dia antes, para não decepcioná-la, né? Lembro do espaço onde cresci. Lembro dos amigos da infância. E aquela semana é uma semana melhor, por quê? Porque existe expectativa pelo que vai acontecer no fim de semana. Existe uma felicidade em arrumar as malas. Existe uma felicidade em estar encontrado com amigos. Sim ou não, irmãos? Não é bom? E aí eu queria trazer um conselho: nunca deixe de ter um encontro com bons amigos agendados. Tem aquele amigo que é bom estar presente, quando você termina a noite, você diz: já deu 2 horas da manhã, não acredito. Puxa vida. Gente que você senta à mesa e o tempo passa, o tempo voa. Você já viu isso? Tem uma escritora brasileira que diz que isso é o tempo etéreo. O que é o tempo etéreo? É o tempo que é vivenciado na experiência da alegria. É quando a felicidade é tão constante que você não se preocupa com o tempo. Tem mensagem que é mensagem etérea e tem mensagem que é mensagem eterna. O que é a mensagem etérea? A mensagem etérea é quando o pregador começa a pregar e aí ele diz assim: amém, irmãos, vamos concluir o sermão. Eu disse: não acredito que já deu 9 horas. Tem mensagem que é assim? Tem mensagem que o pregador começa a pregar, irmãos, ele já está com 3 dias pregando. E aí ele diz assim: falta só 12 pontos. Há uma diferença, o nome é parecido, mas há uma diferença entre ser etéreo e ser eterno. Então qual é o conselho para você viver uma vida mais feliz? Isso não significa dizer que depois desse culto você vai incluir a felicidade no seu cotidiano e você vai ser uma pessoa plena, profundamente feliz. Isso não existe. Já aprendemos sobre isso. A felicidade é episódica. Ela é feita de momentos, em doses homeopáticas. Mas se tem gente que é agradável, que te torna uma pessoa melhor, e que você pode, ao sentar à mesa, eu sempre que vou citar essa frase, eu me lembro da Cíntia.
Porque eu só dizia assim, ao sentar na mesa. Quando chegava em casa, ele sentar à mesa. Você não senta na mesa? Eu disse, tá bom, minha filha. Você tem uma esposa professora de português, não é fácil. E aí, sempre que eu vou sentar à mesa, eu lembro-me do quanto foi bom esperar aquele momento. E aí, irmãos, o que eu faço? Inteligentemente, o que vocês vão fazer quinta-feira? Vai ter um culto de doutrina. Depois, não tenho nada não. Por me inventar alguma coisa. Não, mas o dinheiro está pouco. Cuscuz. Acarajé. Martim faz acarajé, irmão, da Bahia. Porque não precisa ser caviar. Só precisa ter encontro. Encontro que me transforma, me edifica e me torna melhor. Você percebe que olhar para a vida de forma mais positiva é possível? Eu gosto do Frankl, Viktor Emil Frankl, psiquiatra e neurologista que tive o privilégio de refletir sobre ele e pensar sobre ele numa especialização. E os irmãos aqui também já ouviram muito sobre o Frankl, que a gente teve aqui uma dimensão de alguns meses conversando sobre logoterapia. E o Frankl fez uma pergunta que eu acredito já ter feito aos irmãos nesse curso de logoterapia. O Frankl disse assim: aonde está o sabor? Na maçã ou em quem come a maçã? E aí logo vem uma dúvida, né? Porque o sabor parece estar no fruto, mas se o fruto não é consumido, é impossível sentir o sabor. Então o sabor não está no fruto, está em quem consome. E aí a gente fica dividido sem saber se o sabor está no fruto ou o sabor está em quem consome. Aí Frankl diz, o sabor está na relação. Porque não adianta o fruto ser dos melhores e você não ter problema com Covid e estar palatavelmente sentindo os gostos, né? Não adianta. Se não há relação, não existe sabor, e se não existe sabor, não existe experiência, e se não existe experiência, não existe transformação, e se não existe transformação, eu não me torno melhor. Princípio básico: felicidade se estabelece no processo de transformação a partir das relações. Não é a comida da mesa, é a presença da mesa. Não é o padrão da mesa, é o diálogo, é o estar presente, é o estar entre amigos, é o estar entre família. Valorizemos, pois, os momentos simples e que tenhamos capacidade de encontrar algo pelo qual aguardar com expectativa. Pastor, não tenho família, nem tenho um amigo aqui. Eu quero lhe dar algo para você esperar com expectativa. Romanos 8:24. Porque em esperança fomos salvos. Nós somos salvos em esperança. Estamos esperando a completude da glorificação. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como também o esperará. 1 de João 3:3, e qualquer que nele tem essa esperança, purifique-se a si mesmo, como também ele é puro. Crente vive em expectativa constante. Se você não tem nenhum jantar marcado para esta semana, eu quero lembrar você que se nós esperássemos somente nesta vida, nós seríamos os mais miseráveis dos homens. Nós esperamos a bem-aventurada presença do Cristo, que prorromperá a eternidade e nos convidará à transformação para viver plena e completamente no reino eterno. Por isso não combina um crente com a tristeza. Ele pode estar afetado, machucado, psicossomaticamente enfermo. Mas se ele não está enfermo da alma,
ele tem por que se alegrar. Porque nós temos expectativa, porque nós temos esperança. E não é uma expectativa de morte, dor, aprisionamento, é uma expectativa de liberdade, vida e graça. Nós temos expectativa. Faltam 15 minutos, eu vou trazer os últimos 2 conselhos. Terceiro conselho: adote gestos de bondade. Gestos intencionais de bondade. Não são gestos amparados pelo desejo de ser aprovado. Porque talvez o gesto de bondade amparado pelo desejo de ser aprovado seja pior do que gestos maus. Porque não possui peso algum, relevância alguma. Gestos de bondades são gestos invisíveis. Ajude as pessoas. A Bíblia diz: dê a quem te pedir. A Bíblia não diz: aplique um sermão porque a pessoa vai usar droga. Adote gestos de bondade. A Escritura está dizendo: fica de pé no ônibus, filho. Não, mas é porque não tem nenhuma grávida, mas tem uma mulher. E a honradez exige que nós tenhamos capacidade de considerar as mulheres privilegiadas. Esse pastor está trazendo conselho para a gente ficar de pé no ônibus. Ora, tem irmãos, que quando ele está naquela cadeira da frente, quando uma pessoa entra, ele inventa logo que está dormindo. Aqui não tem não, é só nos outros cantos. Baixa logo a cabeça. Seja gentil com as pessoas. Use parte do seu dinheiro para abençoar pessoas que precisam. Invista o seu bem mais precioso. Pastor, e qual é o meu bem mais precioso? Será que é o carro, a casa? Isso é comida e bebida. O reino dos céus nem é comida e nem bebida. E o que é tempo? Eu canto a Deus por vocês, porque vocês escolheram dedicar o bem mais precioso de vocês para estarem aqui. Por isso que hoje à noite, quando terminar essa doutrina, eu começo a preparar a doutrina da próxima quinta. Porque não tem sentido a gente estar dialogando aqui na próxima quinta, se o que eu estou pregando não faz sentido para vocês. Tem que fazer sentido para mim primeiro. Porque nós estamos dedicando a vida a este lugar. Nós estamos dedicando a vida a este culto. Porque tempo é vida. Jesus diz: bem-aventurado aquele que dedica a vida pelo seu irmão. Dedicar a vida é dedicar o tempo. Portanto, pare, escute mais as pessoas. Portanto, corra, socorra mais as pessoas. Portanto, chore, partilhe a dor das pessoas. Portanto, sorria, celebre a vitória das pessoas. Irmã Regina, glória a Deus pela sua vitória. Nós estamos felizes por sua vitória. Mas mais feliz com a vitória da irmã Regina está quem chorou com ela. Amém, irmã Regina? Graças a Deus. Conselho importante. Marty Seligman diz o seguinte: prazer, envolvimento e senso de propósito. 3 elementos indispensáveis para a felicidade. O problema é que prazer sozinho resulta em vazio. Tem gente buscando felicidade no prazer.
E a felicidade no prazer gera um profundo vazio. Porque o prazer ele é entorpecente se ele vem sozinho. Existe prazer na moralidade, existe prazer na família, existe prazer no casamento, existe prazer na imoralidade, existe prazer na imundícia, existe prazer na prostituição. Prazer por prazer não diz muita coisa. Se a pessoa vive apenas em busca do prazer, esta pessoa será uma pessoa vazia existencialmente. Por isso Martin vai dizer, tem que ser prazer e envolvimento. O que é o envolvimento? É alguém que está atuante. Alguém que está em transformação. Alguém que vive o movimento da existência. Eu sou hoje o mesmo crente que eu era há 20 anos atrás. Não é e não pode ser. Porque conhecemos mais sobre Deus, conhecemos mais sobre sua verdade, porque conhecemos mais sobre as nossas próprias vidas, portanto, estamos envolvidos em um movimento. Martin vai dizer que nós temos que ter prazer, alegria, celebração, mas também movimento, transformação. E em último lugar ele diz senso de propósito. O que é o movimento sem o prazer? O movimento sem o prazer resulta em exaustão. Quem busca sempre estar se movimentando, mas não considera o prazer e o propósito, cansa. Pastor, o senhor não me conhece, eu passei a minha vida toda doado e doada para a minha família. Cansou. Está exausto. Por quê? Porque viveu apenas para o movimento, para o envolvimento. Mas a vida nos convida também a domingos de sol. Ao barulho das ondas, que é bom demais, né? Ao barulho da rede, que quando não é do vizinho é bom demais. Agora quando é do vizinho é atribulado demais. A vontade que você tem de bater na porta e dizer, você conhece óleo de peroba? Se o Senhor não tem, usa qualquer outro. Usa o Pajeú, é o novo, né? Prazer sem envolvimento gera vazio. Envolvimento sem prazer gera exaustão. Propósito sem prazer e envolvimento gera enfado. Felicidade, prazer, envolvimento e propósito. Eu faço para que o meu coração tenha alegria. Eu me envolvo para que a minha vida tenha propósito. Propósito traz alegria e envolvimento traz propósito. Esse é o ciclo da alegria, segundo Martin. Faz sentido para nós, sim ou não, irmãos? Porque nós somos seres plenos, holísticos, completos. Portanto, eu quero trazer aqui 3 conselhos. Primeiro, aprenda a agradecer, porque o agradecer nos coloca diante de receber o inesperado. Quem agradece, recebe o inesperado. É bom demais receber o inesperado. Você sabia que uma das maiores felicidades da vida é você receber o inesperado? Pastor, e o que é esse inesperado? Falta 5 minutos, eu vou correr para concluir. 2 meninos estão numa rua, e aí tem uma velhinha com uma sacola de laranjas, precisando atravessar a rua. O primeiro menino diz assim, eu vou ajudar a velhinha a atravessar a rua, e quando chegar do outro lado, ela vai me dar uma laranja. Aí o outro menino diz assim, eu vou ajudar a velhinha a atravessar a rua, e eu não preciso da laranja, porque atravessar a rua com a senhora idosa
é incluir um bem no mundo, e eu quero apenas fazer algo bom para o mundo. Quando chega do outro lado, se a velhinha não der a laranja, o que vai acontecer com o primeiro? Frustração. Porque ele esperava, ele fez pensando. O que acontece com o segundo? Nada. Porque ele não esperava a laranja. O que é felicidade? É quando a laranja vem. Quando o segundo recebe a laranja, irmãos, aí ele sente felicidade. Porque felicidade é receber o inesperado. E é muito bom quando a gente faz as coisas de forma gratuita e recebe o inesperado. Felicidade é fazer usufruto do inesperado. Não fazer as coisas boas esperando receber retorno positivo, mas fazer as coisas boas porque Jesus fez e nós somos discípulos do Mestre. Por isso. E aí o último ponto é amplie os seus pontos fortes. Nós vamos concluir com esse ponto. O que é ampliar os pontos fortes? Todos nós temos algo em que somos melhores. Pastor, como é que eu sei o meu dom? Existe algo que você faz que Deus é glorificado nisso. Tem irmão que é no pudim, no bolo, no crochê, na comida, no trabalho, no trato, no diálogo, na pregação, no louvor, na instrumentalização, na música, na escuta. Amplie os seus pontos fortes. Aquilo que as pessoas, quando olham para você, glorificam a Deus porque você tem. Aquilo que você carrega que te diferencia de todas as demais pessoas. Porque todos nós somos únicos e irrepetíveis. Arquimedes disse o seguinte, ele era um matemático da Grécia Antiga: dei-me um ponto de apoio e uma alavanca correta, e se você me der um ponto de apoio com a alavanca correta, eu vou mover o mundo. Princípio último para concluir a doutrina. Falta 2 minutos. Os irmãos sabem que eu respeito muito os irmãos e eu não gosto de passar do horário. Arquimedes disse assim, se você me der um ponto de apoio e uma alavanca correta, eu tenho capacidade de mover o mundo. Arquimedes está dizendo, o problema não é o peso do mundo. O mundo pode ser pesado como for. Se você tem o ponto de apoio e a alavanca correta, você move o mundo. Não importa se o pecado está aprisionando a sua vida. O problema não é o peso do pecado e a existência desse pecado há tanto tempo. Se você tiver o ponto de apoio e a alavanca correta, você pode ser livre nesta noite. Nosso Cristo é o nosso ponto de apoio. A Escritura é a alavanca com a qual nós utilizaremos para que então possamos viver e mover o que precisa ser movido na nossa existência. Amém, queridos? Quero crer que você foi abençoado nesta noite. São conselhos práticos, cotidianos, mas esses conselhos eles só terão vida se saindo daqui nós aplicarmos. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Quero orar, concluindo este culto, agradecendo a Deus pelos nossos visitantes, que nos dão a alegria de estarem conosco. Irmã Fatinha pede oração pela sua irmã Inês, está há 3 dias sentindo uma forte dor de cabeça. Domingo dia 13 nós teremos o culto da igreja perseguida, o DIP, domingo da igreja perseguida, será um culto temático. Nós teremos aqui uma irmã trazendo-nos uma palavra de Deus, e eu gostaria de convidar todos os irmãos e irmãs a estarem presentes nessa festa. Amém, queridos? Muito obrigado por ter vindo hoje, sinto-me honrado em partilhar a mesa convosco. Oremos ao Pai. Obrigado, Mestre, por tua boa presença, agradável palavra. Suplicamos-te que o teu Espírito nos conduza a ouvindo praticar. Que não sejamos apenas ouvintes,
mas que ao ouvir esta palavra ela encontra espaço transformacional na nossa alma. Inspire-nos a viver em conformidade com o Teu Filho e abençoe-nos neste restante de semana, em nome de Jesus. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, Senhor, a comunhão e as doces consolações do Santo Espírito de Deus repouse sobre toda a igreja. Quem tem fé, diga amém. Deus abençoe os meus irmãos e irmãs nesta noite.